Oi, esse é mais um episódio de Moda com Cosmopolitan. Eu sou a Duda Belico e hoje eu tô com uma convidada aqui muito especial, que é a Valentina. Oiê! Muito feliz de estar aqui. O maior prazer da vida ter essa conversa com a Duda, que já, né, virou assim um costume os nossos bate-papos. Sim, a gente gosta muito de conversar sobre moda. Eu quis trazer a Valentina aqui porque eu acho que ela tem muito o que agregar. Eu acho que vocês vão gostar muito de conhecer um pouco mais sobre ela também. A Valentina é dona da Cinco, ela é diretora criativa da marca e ela também é influenciadora, né, Var? Então, eu acho que foi tudo relacionado, né? Uma coisa levou a outra. Você diria que você trabalhar com a Cinco, você ter a Cinco te levou a ser influenciadora ou foi uma coisa o contrário, assim? Você acha que é, foi por você ser influenciadora que você acabou sendo levada a criar a Cinco? Não, então, na verdade, eu sempre fui uma pessoa tipo, super comunicativa, assim, sempre soube me comunicar muito bem, mas eu não era influenciadora antes das 5. Na verdade, eu tinha até o Instagram fechado, antes da minha primeira experiência, né, com marca. E eu abri justamente porque eu acho que, hoje em dia, a marca, ela é ligada a uma pessoa, assim, obrigatoriamente, né? Sim, Então, mostrar os behind the scenes, mostrar as dores do empreendedor, mostrar sim. quem você realmente é e o que está por trás, diz muito sobre o propósito da marca, né? Então, foi uma decisão mesmo para deslanchar o meu negócio. Com certeza, eu acho que quando a gente tem essa conexão e a gente sabe quem está por trás, a gente acaba se sentindo um pouco mais próximo da marca, né? Eu acredito que essa tem sido algo que eu tenho visto assim bastante no mercado, e principalmente nas marcas em que eu gosto, quando a gente vê ela ligada a uma pessoa, eu acho que dá uma humanizada, a gente acaba compreendendo um pouco melhor as coisas e é até mais interessante na hora de consumir, assim. Eu acho que é algo que tem se tornado cada vez mais forte, com certeza. Mas então, eu queria te fazer uma pergunta que é como a moda entrou na sua vida. No primeiro episódio eu falei isso, o Luke também falou da parte dele, eu acho que vale muito para os convidados, assim, você sempre gostou de moda, como você sente que ela entrou na sua vida, assim? Como que você aprendeu a gostar? Em que momento você sentiu que você gostaria de trabalhar com isso? Tá, vamos lá. A moda, ela sempre, na verdade, esteve presente na minha vida. Eu tenho muita memória afetiva, né? Com o ato de se vestir, enfim, esse bom gosto que eu extraí da minha família, enfim. Sempre tive contato com mulheres muito vaidosas, principalmente a minha bisavó e a minha avó. Minha bisavó, ela, assim, ela era bem aquela mulher da década de 50, toda de terninho, chapéu, pérolas. Ah, que E, bacana. e ela sempre falou muito assim dos jantares que ela dava e das roupas que ela usava. Sempre me mostrou foto. E eu tinha um ritual com a minha avó, que sempre foi assim minha maior inspiração. Ela é super elegante. A gente tinha um ritual assim de fazer compras juntas. Ela sempre me levava nas lojas, me mostrava as grandes marcas, né? Então, eu tenho muita memória afetiva com a moda e sempre foi algo que eu olhei para mulheres que foram inspirações para mim e eu sempre via elas que elas se expressavam com presença, com charme, com uma atitude através de como elas se vestiam. E isso sempre me inspirou muito e acabou me trazendo identidade e empoderamento, né? E eu sempre tive contato com peças icônicas, enfim, eu tenho até uma tia que tem um acervo de luxo, né, que a Duda conhece. Sim, eu conheci, gente, incrível. E, é de, Maravilhoso. e ela foi criando, né, essa curadoria ao longo de 35 anos de pesquisa e de compras de peças. Maravilhoso. Então, e eu sempre tive esse contato e eu sempre achei maravilhoso a vaidade, como ela pode é, ser positiva, né? Porque todo mundo vê ela como algo ruim, algo negativo, algo superficial, só Sim. que ela tem um lado de empoderamento e de força, de poder para a mulher, que foi o que sempre me chamou atenção, assim, na moda. E aí eu fui crescendo, se vestir acabou se tornando um ato como um ritual, assim, para mim. Certo. Desde o começo, assim, que eu realmente comecei a ter essa atenção maior para me vestir e me colocar, né, através da moda,
Eu sempre prezei por estar vestida do meu jeito, trazer algo que me representasse de verdade, que estivesse diferente do que todo mundo estava usando. Isso sempre foi um ponto muito presente, assim, no jeito que eu via a moda. Eu nunca quis me vestir igual, porque eu queria realmente passar a autenticidade, sabe? Sim. No modo de se vestir. Então, digamos que sempre esteve presente a moda na minha vida. É muito a questão que você falou de moda como expressão, né? Uma forma de você se expressar para o mundo, porque é algo que as pessoas vão bater o olho em você, até mesmo antes de você falar, elas acabam tendo um pouco sobre você. Isso é muito legal, assim. Eu também vejo muito a moda como uma forma de expressão. Eu acho essencial. Eu acho, inclusive, que quem não gosta de moda, sem querer, acaba se expressando através da moda. Então, quando você faz isso de uma forma consciente é muito bacana, assim, né? Eu também tive essas referências desde muito nova, mas no caso veio pela minha mãe. Minha mãe trabalhava com moda, tinha confecção quando eu era criança. E eu gostava muito do behind the scenes, assim, só que todo mundo da minha família trabalhava com moda, era uma coisa que minha mãe trabalhava, meu padrinho trabalhava, meu pai trabalhava, a minha madrasta trabalhava, a mãe da minha irmã, foi filha do primeiro casamento, meu pai trabalhava. Então foi chegando um momento assim em que a minha irmã achava que moda não era para ela, minha irmã não gostava muito, aí eu virei e falei, comecei a falar não, que também não era para mim. Foi um tempo até eu me descobrir. Você chegou a passar por um período que você olhava e falava, ah, não, não quero isso, não quero trabalhar com isso, ou então você virava e falava, sempre foi algo assim que teve dentro da sua cabeça? Então, vamos lá. Essa pergunta é bem interessante porque é, eu sempre me reconheci, me identifiquei como uma pessoa criativa. Eu sempre tive isso dentro de mim, mas sabe quando você não entende como você pode traduzir essa energia criativa? E Sim. eu acho que tem muito de insegurança também, sabe? Eu falava, sempre falei para os meus pais assim, que eu queria ter uma marca ou que eu queria ser uma cantora, uma Uhum. atriz. Sempre teve essa veia artística, mas sempre, isso não vai dar certo, você tem que fazer uma faculdade que te dê, né, uma base, você tem que fazer uma faculdade ampla, e depois você vai fazer o que você quer, e etc. Então, realmente, eu fui fazer direito, né? Sim. Porque é isso, eu estava meio perdida, eu não sabia como traduzir essa energia criativa e tem aquele medo, ainda mais a gente tendo que escolher o que a gente vai fazer pro resto da vida tão cedo. Então, eu me joguei no direito e na pandemia, né? Eu acho que para Sim. todo mundo foi assim um despertar a pandemia, né? E eu ainda estava na faculdade e eu comecei a perceber que, cara, eu não tava me entregando para aquilo do jeito que eu sei que eu poderia me entregar para algo que fizesse meus olhos brilharem, sabe? Sim. Então, e aí eu comecei a dar uma de autodidata e comecei a pesquisar mais a fundo, a estudar mais sobre moda, estar mais presente nas semanas de moda, ver mais detalhes dos desfiles, enfim. E aí eu comecei a perceber que eu queria mesmo aquilo e que aquilo poderia ser um caminho muito incrível para mim. Sabe quando você vê assim um caminho traçado, você Sim, eu imagina e você sei. fala, eu acho que é isso. Sim, E eu aí imagino. eu falei, olha, quer saber? Eu vou largar o direito, eu vou ter essa coragem porque eu acho que vai valer a pena. E se não valer também, eu acho que vai me levar para outro lugar. Sim. E o lugar que era para ser meu, porque eu fazendo a faculdade de direito, eu sempre senti que aquilo era algo provisório, eu nunca senti que eu realmente, de fato, sabe quando, é brincadeirinha, tipo, você não leva aquilo a sério, tipo, eu vou passar 40 anos da minha vida fazendo isso. Eu sabia que eu não ia fazer isso, sabe? Uhum. Então, foi uma intuição, que eu sou muito, muito, muito ligada com a minha intuição. Eu acho que eu sou uma pessoa muito conectada, assim, com a minha verdade. E aí eu falei, eu preciso me ouvir e sair do meu estágio de direito criminal. Ah, que bom que você se ouviu, né? Eu também passei por uma experiência parecida, eu acho que eu cheguei até a contar num episódio, que na verdade eu fiz publicidade e na faculdade de publicidade a gente já tá ali mais perto, só que eu entrei na publicidade já pensando em trabalhar com produção editorial. Então eu fugi um pouco da moda, mas eu comecei, não, eu quero ser fotógrafa, não, mas eu preciso ter um curso superior, eu vou para publicidade. Na publicidade, na faculdade que eu fiz, que é o Mackenzie, a gente tinha a opção de seguir para criação ou para marketing. Como eu era muito boa nas matérias de marketing, não, beleza, eu vou para marketing. Mas então, como que eu entro na moda? Marketing de moda. Comecei a fazer curso. E aí, tipo, só que na minha época, assim, eu tive essa questão com estagiar também, porque eu
decidi que eu ia procurar um estágio já na área do marketing de moda, só que como o meu período de começar estágio também foi na pandemia, não tinha estágio de marketing de moda, não tinha quase estágio nenhum. Então eu tive que ir para empresas formais, assim. Eu também tinha essa sensação muito grande, então eu entendo você, de que aquilo era temporário para mim. Até o momento que eu decidi parar, assim, não, vou sair, porque, querendo ou não, a gente entra numa zona de conforto, a gente tem ali um trabalho, eu estava me dando bem no meu trabalho, então, para se dedicar inteiramente à moda, eu acho que tem esse clique, assim, né? Tem esse start. Mas você falou muito sobre você ser autodidata, e eu também comecei a estudar moda por conta própria. Como foi isso para você, assim? Você desde o começo você já tinha em mente que era para você criar uma marca, ou você só quis ir aprendendo um pouco mais sobre moda? Eu acho que foi algo que foi surgindo a ideia em mim a partir do quanto aquilo crescia dentro de mim. Então, cada vez que eu estava mais conectada com esse meu lado e mais informada, mais eu tinha essa vontade de abrir uma marca. Por quê? Porque aqui no Brasil também, eu acho que a gente tem muitas marcas legais, mas moda começou a ser algo realmente promissor, né, no Brasil há pouco tempo. Também acho. E especialmente falando em design, né, não em Uhum. sucesso. E eu olhava e toda vez que eu ficava mais informada e me sentia mais parte desse mundo, eu sentia falta de uma marca que me representasse. Eu falava, tipo, eu vou no shopping, eu vou em todos os lugares, mas não sei, eu não me identifico. Tá faltando algo mais autêntico, sabe? Que eu possa me expressar de fato é, através das minhas roupas. E aí eu falei, por que não fazer minhas próprias roupas e quem se identificar poder ter acesso também, sabe? Sim, Então, é muito bacana você ter essa ideia, né? Você ter esse start de porque eu realmente, eu demorei, a maioria das marcas em que eu sinto, assim, que me representam, que tem que representam o meu estilo de fato, elas são mais novas, né? Elas existem há pouco tempo. Eu acho que a gente teve, a nossa geração em especial, a gente teve essa questão desse start dentro da moda, sabe? Não vou pegar só o que vem de fora, o que já tá ali, e aí existe muito essa adaptação, assim. Quando a minha mãe mesma ela tinha confecção, ela tinha muito esse negócio de que, na maioria do senso comum das pessoas, eles tentavam reproduzir o que vinha de fora. Não, estão fazendo desse jeito, vamos fazer aqui. Eu acho que essa nova geração, ela vem com isso de, não, vou tentar trazer alguma coisa nova, para que as pessoas mesmo tenham uma identificação com a moda nacional e que busquem gostar muito disso também. Mas algo que eu reparo muito em você e que eu acho que as pessoas elas não têm a noção do quão difícil é você criar uma marca. Da... É algo muito complexo, assim, é algo realmente muito complicado. Também tenho muita vontade de criar minha marca, e às vezes eu tenho alguns seguidores em que me cobram isso, e eu falo, gente, calma, porque tem passos assim em que você tem que aprender sobre modelagem, você tem que saber pelo menos, mesmo que você terceirize, você tem que saber assim muitos detalhes em que você não tem tanta facilidade de acesso. E quando você não fez uma faculdade de moda, você aprendendo sozinha, como foi esse processo para você assim de entender sobre produção, de entender o que você precisaria para ter uma marca, para você conseguir conduzir? Hoje eu não sei quais serviços da Cinco é você que faz, se tem alguém que trabalha com você, o que você terceiriza. Então, como foi para você compreender tudo isso, assim? Até para ficar como uma dica para quem tem essa vontade, porque realmente é algo muito complexo em relação a achar profissionais de confiança e tudo mais, principalmente quando você não fez uma faculdade de moda. as pessoas, elas realmente acham que moda é glamour, e se tem uma coisa que não tem nada de glamour, é empreender no mundo da moda. Eu não trabalho com ninguém dentro da minha marca, sou só eu. Eu sou literalmente até a motoboy da Cinco, a gente já conversou sobre isso. Uhum. Mas tem sido muito enriquecedor, porque eu falo, né, para todo mundo, qual foi, assim, o clique que fez você se sentir pronta para empreender? Eu nunca me senti pronta para empreender, eu acho que a gente nunca vai se sentir. A gente só tem que começar. E Uhum. aí, nessa loucura e nesse caminho que a gente vai se encontrando e aprendendo, absorvendo tudo que o empreendedor precisa absorver, né? Que é muita coisa. Eu hoje trabalho com uma confecção e com alguns costureiros próprios que eu tenho parceria.
Sim. E é muito legal isso do encontro, né, da produção e da modelagem, porque, bom, a marca tem 1 ano e meio, eu tive uma experiência que não vem a causa agora, eu tive uma outra marca antes da Uhum. Sim, que fez eu também aprender muitas coisas, tanto na prática quanto na teoria, e não só profissionalmente, como pessoalmente também. Foi uma experiência muito engrandecedora para entrar de fato no mercado e preparada para isso. Sim. Mas nesse 1 ano e meio de marca, eu acho que eu comecei a encontrar a veia da Cinco há uns 6 meses atrás. Ano passado foi assim um ano de experimento e aprendizado mesmo. Então, eu fiz, eu sei que você acompanhou tudo Sim. com a gente, então você vai lembrar, mas ano passado eu fiz várias coleções muito desconexas, porque justamente por isso que eu quis trabalhar com modelagens completamente diferentes em cada coleção, com tecidos completamente diferentes, para testar de tudo e para ganhar experiência em modelagens ousadas e diferentes uma da outra, para saber como diversos materiais comportam. Então, ano passado foi um ano de teste, assim. Por isso que e eu zero me arrependo, foi maravilhoso. E, e é isso, a gente conseguiu testar muitas modelagens e muitos tecidos mais nobres, para entender aonde a gente é, se encaixa melhor. Então, hoje, com essa bagagem, né, das modelagens e tecidos que a gente usou ano passado, acho que eu consegui construir, assim, uma veia super legal para Cinco. E usei muito dessas modelagens para fazer hoje uma coisa mais básica, né, que foi essa última coleção, a Quinta Esquina, que trouxe um lado mais urbano, mas com esse detalhe inesperado que a Cinco traz, que transforma esse básico em icônico, sabe? Sim, maravilhoso. Inclusive, o look que eu usei da 5 é o que as minhas seguidoras mais comentam, que elas mais pedem, que elas sempre perguntam de onde é. Então, Eu por amo. isso que eu trouxe a Valentina. Só que eu acho muito interessante também, porque as coleções do ano passado também foram incríveis. Assim, a maioria eu ainda não te conhecia. Eu segui o perfil da 5, mas eu não te conhecia pessoalmente ainda. E realmente, assim, tinham peças muito, muito incríveis, mesmo que elas não tivessem uma ligação. Eu acho que esse período de teste foi muito importante. E eu gostei muito também quando eu te conheci, porque você trabalhava todo um conceito por trás dessas coleções. Então, mesmo que elas não tivessem uma ligação, você tinha uma questão de trabalhar um conceito muito bem feito. Você quer falar um pouco sobre o conceito dessas coleções, essas primeiras em que você trabalhou assim, e até a de agora, a que você lançou recentemente, se você quiser dar algum spoiler também, porque eu acho muito, muito bacana como o seu trabalho ele é conceitual, a gente consegue ver isso nas peças, e você consegue traduzir tudo isso muito bem. Então, vamos lá. Então, como você falou, o conceitual, assim, é o que eu amo, mas eu acho que a gente tem que ter os dois, né? Porque a gente nem todo dia é conceitual, às vezes a gente só quer estar bem representada numa peça, mas mais básica, para algo que a gente não quer chamar tanta atenção e etc. As primeiras coleções do ano passado, elas foram muito importantes para a gente realmente entender essas modelagens mirabolantes, né? A gente fez blazer em ráfia, totalmente estruturado. Então, foi um super desafio que nos trouxe também é, essas expertises. E eu faço questão de trazer um storytelling muito bem elaborado por trás, porque é isso. Quando a gente fala em conceito, a gente fala em história, né? A gente fala em algo que aquilo representa. E eu sempre parti do princípio de representar algo pelos meus processos criativos. Então, ano passado, a gente teve muitas historinhas por trás, né? Que foi muito gostoso também de criar essas histórias para poder fazer cada coleção. Eu sempre quis trazer um propósito, sabe? Eu acho que você torna aquela peça muito mais importante e muito mais representável para as pessoas quando você coloca um significado por trás delas. Não, sim. E, e eu falei muito sobre sentimentos, né? Teve a última coleção do ano passado, que foi a cápsula de verão, que eu trabalhei Uhum, com seda pura, chiffon, enfim, tecidos super nobres. Chamou Luzes Sólidas. uhum. E Luzes Sólidas nada mais foi do que, acho que, um amadurecimento meu e da Cinco, sabe? Quando
as luzes realmente ficaram mais sólidas, mais claras. E, enfim, eu tentei representar esse amadurecimento e essa força, né, da mulher em cada peça. Teve Ancienne também, que representou muito a minha ancestralidade artística e na moda, que eu falei muito das peças de época, né, que sempre foi algo presente até na minha educação. Minha educação foi francesa, Uhum. então eu sempre tive essa veia mais clássica e renascentista, então eu trouxe muito essa ancestralidade nessa outra coleção. Teve Essência Alquímica, que foi a nossa coleção de inverno do ano passado, que falou muito de essência, falou muito do descobrimento de quem a gente é. Então eu sempre tento trazer é, esse fundamento de verdade, sabe, por trás das coleções. Sim, com certeza. Eu acho que isso dá outra, tanto para o consumidor quanto para quem está de fora, assim, quem vai se interessar pela marca, isso dá outra pegada. É óbvio que quando a gente vai falar sobre consumo, mais para frente, eu vou te perguntar um pouco sobre isso também. A gente tem toda essa questão de que nem todo mundo gosta de trabalhar esse conceito, mas para quem gosta também é um plus a mais, é um diferencial que a marca tem. E realmente é muito difícil, assim, quando a gente vai desbravando o conceito por trás das peças da Cinco, é realmente encantador, o tanto que você consegue trabalhar esse conceito de uma forma que fica coeso com a coleção e que você faz uma coleção linda, em que a pessoa consegue, de fato, ver aquilo. E Então, se identificar, né? Ou com o é, sentimento, ou com a peça, ou pelo sentimento se identificar com a peça, ou entender o sentimento através da peça. Eu acho que quando a gente fala em quem consome e apoia moda, você está apoiando um movimento, né? Então, eu acho que faz super sentido você se aprofundar mais e não aquilo só ser uma peça bonita que você viu alguém usando e você vai querer usar também, sabe? sim, Porque com a gente fala certeza. em representação, a gente fala em expressão. Eu falo, né, um dos bordões da Cinco é que a gente cria elixires de autoexpressão. Então, é Maravilhoso. isso que eu quero passar, sabe? Essa mensagem da Cinco, eu acho. Maravilhoso. E sim, e eu acho que quando a gente vê todo esse trabalho, a gente acaba tendo um diferencial muito grande na marca, né? Um dos diferenciais em que eu acho que a Cinco tem e que vem muito dessa nova geração é que eu vi em todas as suas coleções assim que eu acompanhei, você preocupada em fazer uma roupa que era coerente para sua marca, mesmo que fossem coleções diferentes, e você não estava muito preocupada com tendência. Mesmo que tivesse alguma coisa ali, ah, não, tá, nesse momento tal coisa está em alta. Mas aquilo ali não era só porque estava em alta, aquilo ali era porque fazia sentido para você, para a criação do seu estilo. E eu sinto que hoje, principalmente com a internet, quando eu crio conteúdo, eu tento trazer um pouco sobre isso. Toda vez em que eu vou fazer um vídeo, por exemplo, que seja sobre tendência, eu falo, gente, tal coisa tá em alta, tal coisa não tá, mas dane-se, entendeu? Tem que ser uma coisa que você gosta, tem que ser uma coisa que faça sentido para você, e tem a ver com a sua identidade. E todas as peças assim, elas estão muito dentro disso. Enquanto eu vejo as pessoas elas buscando se encaixarem em determinado rótulo, e além de tendência, agora virou você encaixar todo o seu estilo de vida em uma estética que foi criada na internet, que na verdade ela nem existe. E eu acho Exato. que quando a gente vai para esse lado da moda de que não tem que ser assim. Você tem que descobrir o que você gosta, sabe? Você tem que descobrir o que faz sentido para você, você tem que ver aquilo. Se for um aliado para você, ah, não, tal coisa tá em alta, vou procurar ter mais de tal coisa, porque faz sentido no meu guarda-roupa e eu gosto, bacana. Mas se não for também, dane-se. E eu acho que é assim que ela tem esse diferencial que eu vejo em poucas marcas em que a gente tem aqui no Brasil hoje, e até lá fora também, que é dane-se se isso aqui está em alta, sabe? E consegue fazer sentido e consegue ser incrível para as pessoas que estão consumindo do mesmo jeito. O que que você pensa assim sobre isso? A palavra tendência, ela me dá um pouco de fobia, Eu também tenho, eu porque também eu tenho. acho que tendência, ela poda, né, a moda. Ela poda a expressão, você se rotular. Isso é tendência, então a gente tem que seguir uma tendência. A tendência, eu já ouvi muito você falar sobre isso, que a tendência, ela tem que ser nossa aliada. Então, você se sente bem usando aquela tendência? Como você pode aplicar isso no seu dia a dia ou no seu estilo? Você não tem que ser refém da tendência. Você pode usar a tendência
como algo, só um plus, sabe? Um a mais no que você já gosta. Então, eu não gosto de seguir tendência porque é isso. Uma hora, a moda é cíclica, né? Então, Sim. uma hora tem uma tendência, outra hora vai ter outra. E eu acho que o que importa mesmo é o que faz a gente se sentir bem, o que faz a gente se entender dentro de uma peça. Então, tendência para mim realmente não quer dizer nada. Sim, e eu realmente eu tenho buscado cada vez mais procurar consumir marcas em que fujam disso, que tenham uma identidade que é apenas delas, porque a minha opinião sobre tendência, eu falo que eu antes de dizer que tendência era lixo, até começarem as aesthetics. O clean girl, o messy girl, não sei o que lá girl, eu nunca entendo, sempre tem vários novos, então eu acabo ficando perdida em relação a isso. E muita gente não gosta quando a gente fala sobre isso, porque eu acho que a moda virou uma grande desculpa para um pertencimento. Então, você tem que ter tal estilo, mas além disso, você tem que seguir um estilo de vida. Você tem que. Isso que você falou do estilo de vida, perdão, acabei de te interromper, mas só para eu não esquecer. Relaxa. É exatamente isso. É uma tendência clean girl. Tipo, ninguém tem todas as características de um estilo de vida em si. A gente não é uma coisa, sabe? Eu acho que a gente Sim. é muitas coisas. E isso falando até em estilo, quando me perguntam, ai, qual é o seu estilo? É o meu estilo. Eu acho que É, eu eu tenho, também respondo, é o estilo da eu Duda. tenho, eu tenho tantas facetas. Tem dias que eu quero ser mais romântica, tem dias que eu quero ser mais é, estilosa, tem dias que eu quero ser mais sóbria, mais séria. Eu tenho tantas personalidades que agregam a minha, sabe? Então, eu acho que é isso. Eu acho que tendência poda a gente, literalmente. A gente nunca vai ser uma coisa, a gente nunca vai gostar de uma coisa só. Cara, assim, e eu acho que é uma coisa que limita tanto. Eu lembro que quando eu recebi uma pergunta a respeito disso, porque eu tinha falado em relação a essa questão na época de Clean Girl, eu acho, eu tava na Bahia, eu tava viajando, eu tava lá gravando os vídeos do mesmo jeito. E aí algumas pessoas começaram a me perguntar, então, qual que é seu estilo? E eu virei e falei, não, o meu estilo é tipo o estilo da Duda, eu acho que você tem que ter essa questão. Eu fiz até uma comparação que eu acho que eu tava pegando um pouco de viagem, justamente porque eu tava na praia, e aí a gente aflora um pouco mais, mas eu trouxe o exemplo de, tipo, você ter um gosto musical, de você levar a moda como se fosse o seu gosto musical. Por exemplo, eu sou fã da Taylor Swift, mas eu não escuto só Taylor Swift, muito pelo contrário, eu não escuto outros artistas assim, que são tão parecidos com a Taylor Swift. O que eu mais gosto é MPB. Só que quando eu vou pra festa, eu gosto de um outro estilo de música também. E, sei lá, eu escuto praticamente tudo. Então, mas eu não sou tão do pop, sabe? Tipo, mesmo gostando da Taylor Swift. Então, você não tem que levar o seu estilo pessoal como se ele fosse uma coisa que, ah, não, eu só Tem um escuto esse nome, tipo né? de música. Isso te deixa limitado. Entendeu? Quando eu Exato. conheço uma pessoa que só escuta um tipo de música, que você vai lá e olha a playlist dela e são só artistas iguais, eu olho e falo, cara, que coisa mais limitada. Por que que a gente não olha pra moda assim também, sabe? Quando eu falei que o Clean Completamente. Girl ia passar, as pessoas viraram e falaram, não, mas o Clean Girl, ele te deixa fazer skincare. Ele te dá um estilo de vida mais saudável. Eu falei, cara, a moda não tem que ser sobre você ter um estilo de vida saudável ou não. Você não tem que fazer skincare baseado em você gostar de um tipo de roupa ou não. Isso não existe, sabe? Isso é algo extremamente, assim, complexo, que eu acho que as pessoas estão começando a criar no imaginário de que elas precisam usar determinado tipo de roupa para gostar de determinada coisa, e não é isso. E você pode gostar de fazer skincare e gostar de ir Ou pra para festa também. pertencerem, né, àquele Sim, ciclo. tá tudo Mas é o bem. que eu falo. A moda no caso, o estilo. Eu defino o estilo assim: estilo é o seu jeito pessoal de brincar com a moda. Sim, perfeito. E eu acho que as pessoas têm que ter isso como um mantra, sabe? Quem quer explorar e cada vez mais achar seu estilo próprio, você tem que levar isso como um mantra. Estilo é literalmente o seu jeito pessoal de brincar com a moda. Exatamente, E tem perfeito. que ser divertido, sabe? Eu acho que a gente tem que ir se encontrando. É um processo e é um processo super longo, é o que eu falo. Eu venho criando meu estilo há anos, mas eu tenho certeza que daqui a 10 anos eu vou olhar para trás e eu já vou ter, óbvio, toda essa bagagem e tudo isso vai fazer parte da minha trajetória, né, no mundo da moda e da construção do meu estilo, mas já não vai ser a mesma coisa. Sim, com Então, certeza. a gente não tem que se apegar a nada.
Eu, inclusive, estou passando por uma fase dessas agora, porque eu sinto que depois que eu fiz 25 anos, eu tenho muita coisa que o meu estilo não mudou, mas tem certas coisas em que, para mim, ficaram numa fase meio adolescente, sabe? De quando eu tinha 18, 19 anos, em que faziam sentido para mim, que hoje em dia não fazem mais. E não é que Com meu estilo seja certeza. completamente diferente, é que são fases da vida, que você vai mudando e que você vai querendo parar de Ele só gostar de tá certas coisas. evoluído, assim como você também Sim, evoluiu. é uma evolução pessoal. Eu acho que isso Totalmente, é com bem certeza. interessante. É uma visão que a gente precisa ter muito grande disso, né? De quando você for olhar uma tendência, alguma coisa que está em alta, você olha e fala, tal coisa vai agregar no meu guarda-roupa. Não tem tantas marcas fazendo, agora vai ter, eu vou ter mais facilidade de comprar determinada coisa, eu vou ter mais facilidade para usar determinada coisa, e aí tá tudo bem, você acompanha isso, você vê aquilo. Às vezes você está saturado de alguma coisa, porque sim, satura, e satura para todo mundo. A peça favorita de todo mundo no guarda-roupa, em algum momento da vida, não vai estar fazendo mais tanto sentido, e tá tudo bem. Depois de um E tempo, tá você tudo vai voltar a bem. fazer, sabe? Exatamente isso que você falou da sua adolescência, que tem algumas coisas que ficaram um pouco para trás que você gostava. Pode ser que hoje elas estejam para trás, mas pode ser que daqui 5 anos você olhe para aquilo de novo e fale: Ah, eu quero voltar a usar isso, sabe? Exatamente. Então acho que a gente tem que construir o nosso guarda-roupa, e é assim como eu construo a cinco, com personalidade e com realmente coisas que nos agradam no momento. E aí a gente vê mais para frente se a gente vai ainda se identificar com aquilo ou não, sabe? Sim, com certeza. Eu queria aproveitar um gancho, que eu vi você falando no último evento que a gente se viu. Vi você falando uma frase que eu falo bastante também, e que eu já até cheguei a comentar algumas vezes a respeito disso, mas eu acho que é algo muito comum para gente que gosta de moda, para gente que trabalha com moda, que é sobre a diferença entre gostar de moda e gostar de roupa. Eu sempre falo que não tem só um problema você gostar só de roupa, mas que gostar de roupa e gostar de moda são coisas completamente diferentes. Eu queria que você falasse um pouco do seu ponto de vista em relação a isso. Com certeza, vamos lá. Então, eu acho que eu até já falei hoje sobre isso, mas gostar de moda é acreditar em um movimento, é consumir esse movimento e apoiá-lo, sabe? E eu Sim, acho que gostar de roupa é só consumir o produto, pelo hype, e não importa a precedência desse produto, ou se é uma repetição, uma cópia. Você bate o olho e você fala, ah, eu quero isso. Tipo, sim, ah, gostei. Moda, você pensa no por trás de tudo aquilo. Você pensa na qualidade, você pensa no design, você pensa no conceito, você pensa na produção, na sustentabilidade. Eu acho que é isso, é apoiar gostar de moda é apoiar um movimento. sim. Gostar de roupa é gostar do produto pelo produto, sabe? Sim, e não tem problema você gostar de roupa. Quando a gente fala às vezes isso, as pessoas encaram como se fosse por um ar de superioridade. Não tem problema você gostar só de roupa. Eu tive amigas em que largaram uma faculdade para decidir fazer moda porque elas gostavam muito de se vestir, elas gostavam de se sentir estilosas, elas gostavam de um determinado tipo de consumo e elas detestaram fazer moda, elas detestaram a faculdade de moda. Enquanto eu vejo algumas pessoas também seguindo um pouco por essa linha de não, eu quero, eu acho que eu gosto de moda, mas na verdade eu quero comentar determinado look do Met Gala porque eu achei ele muito bonito. Ou então eu vou falar sobre bolsa de luxo. Eu acho que está até entrando em outras camadas. Tem o gostar de moda, tem o gostar de roupa, tem o gostar de luxo e também Com virou certeza. agora um gostar de supermodelo também, né? Que tem muito disso. E, cara, são coisas diferentes. E tá tudo bem você gostar daquilo, de você gostar de dois ou desses três tópicos, mas eu acho muito importante para quando a gente falar de moda, a gente entender que existe um conceito por trás, a gente entender que existe ali. A moda precisa de um conceito. A moda, ela precisa. A moda precisa ser entendida como cultura e precisa ser respeitada como economia real também, sabe? Sim, Enquanto a moda for tratada como tipo uma futilidade, eu acho que é, vai faltar esse olhar para a cultura, sabe? A moda, você não precisa gostar da moda, você pode gostar só de roupa, mas eu acho que ela tem que ser algo levado a sério. também acho. Eu acho importante as pessoas entenderem essa separação, que existe uma diferença dentro disso, porque enquanto elas não entenderem, a moda vai ser passada muito como algo fútil que acaba chegando à visibilidade das pessoas, sabe? De uma coisa de você.
Ah, não, eu só gosto de vestuário, então vamos lá, eu vou falar só sobre isso. Qual tendência eu tô gostando no momento, a tendência que eu nunca usaria, é, tal look de Met Gala, tal look de red carpet, fica muito dentro do bonito ou feio. Quando eu tento fazer esse tipo de análise, eu inclusive evito, às vezes, porque eu acho que tem pessoas que fazem esse tipo de análise muito melhor do que eu, falando particularmente sobre eventos, mas eu acho que tem uma coisa que vai além do bonito ou feio. Quando você gosta de roupa, não. Quando você gosta de moda, você tenta entender um conceito. Por exemplo, eu vou analisar o red carpet do Grammy. Eu sempre tento entender o que é tal artista. Do que tal artista trabalha? Qual o Do conceito que que tal ele tá artista... falando, exato. Como ele vai se expressar. Quais Quando são as identidades da marca dele, o que ele está expressando ali, exatamente o que você falou. Sim, Eu acho que é e não é isso, só tem uma roupa. diferença. Roupa é só gosto pessoal, entendeu? Roupa é uma O coisa bonito ou feio, exato. e que é muito relativo, que vai determinar, vai variar de pessoa para pessoa, sabe? Eu acho que isso é bem importante também. Mas achei que seria um tópico interessante da gente entrar. E também entender, assim, que tem marcas que focam realmente no movimento e tem marcas que focam em vender roupa, Sim, né? Eu acho que a dificuldade também do consumidor é porque tem essas marcas que a gente vê por aí, né? No uhum, Brasil, enfim, que também fazem para o consumidor só da roupa. Ele não está interessado na moda. Tem algumas marcas que não estão interessadas em realmente ali passar esse legado, né? sim, Então, às vezes, é um pouco confundido também por ter essas marcas que focam em consumo, né? sim, com certeza. É, eu acho muito importante a gente entender esse tópico e entender que não é algo necessariamente a ser problematizado, mas é algo que a gente tem que entender a diferença. Principalmente para você saber também se você gosta de moda, se você tem vontade de fato de trabalhar com isso, e se, não, se você só gosta de se vestir bem, assim, de se sentir estiloso, também tá tudo bem, entendeu? Exato, ó. É importante você saber que moda é algo muito conceitual e é algo que vai muito além, e é também de entender que moda é arte, roupa não, nem sempre, né? Com certeza. Mas eu também queria falar com você, eu acho que muita gente vai ter curiosidade, assim, sobre como é trabalhar com moda, sobre como é ter uma marca e como você vê o cenário da moda nacional hoje em dia, sabe? De tipo, quais são as dificuldades principais em que você vê hoje, até como, por esse ponto de vista de empreendedora mesmo, como você enxerga todo esse cenário atual? Olha, a gente já disse aqui também, eu acho que a moda no Brasil, ela tá se acendendo cada vez mais, e eu acho que também por o brasileiro, ele tá começando a se conectar mais com essa vontade de ter um estilo próprio, de se vestir para se expressar. Eu tô vendo muito esse movimento. Então, eu acho que a moda, ela tá cada vez mais se acendendo aqui. E, enfim, é uma das indústrias que mais gera emprego e renda no Brasil, né? Sim, Então, eu acho que ela é muito importante no nosso cenário econômico, mas é muito difícil achar mão de obra. Eu acho que o meu maior desafio hoje é, é produção, assim, sabe? Eu tenho a sim, minha produção, graças a Deus que hoje eu entendi o meu modelo, eu separo, né, entre a minha confecção e os meus costureiros próprios, então agora eu tô achando um equilíbrio, mas no começo eu tive muita dificuldade com prazo, é complicado. Tem muita confecção que não aceita produção sem ter um mínimo, né? Então é muito sim. difícil, às vezes, de achar uma confecção para uma marca pequena que não consegue fazer é, 500, 1.000 peças. Então é um grande desafio, assim, dentro desse mercado, e pelo menos foi o que eu senti no começo. Sim, eu ia tocar justamente nesse ponto da confecção, né? Porque como a minha mãe já teve confecção, hoje eu vejo muito um. Eu me preocupo um pouco com o futuro disso, na verdade. Quando eu falava muito, quando eu comecei a falar sobre a minha vontade de ter uma marca, minha mãe virou e falou: Não, mas você vai ter que abrir uma confecção, porque senão não vai funcionar. É muito difícil realmente você conseguir essa mão de obra. E eu me preocupo bastante porque as nossas costureiras elas estão envelhecendo. É algo que eu acho que eu enxergo assim, até mesmo no marketing de moda, quando eu trabalhei em empresas em que eram focadas exclusivamente em moda fashion, e quando eu trabalhei em outras empresas, por exemplo, de segmento de moda esportiva, ou até que não tivesse relação com moda, eu vi uma diferença até mesmo
para mim, que sou profissional de marketing graduada, em relação à valorização de salário, em relação à valorização de benefício. Eu acho que foi se criando um mito, que eu já até falei algumas vezes, de que para trabalhar com moda você precisa ser rico, e esse mito ele foi criado justamente porque os salários são muito baixos. Com E certeza. principalmente nessa área de produção, eu sinto que as pessoas, elas hoje em dia, elas não querem mais trabalhar para se formar ou então seguir para essa área de produção. Elas têm outras alternativas em que vão possibilitar mais. E se a gente não valorizar o profissional da moda desde esse início da cadeia e principalmente da área de produção, a gente vai ter cada vez menos pessoas querendo trabalhar com isso. Isso vai impactar muito na moda nacional, que hoje é um segmento, o segundo segmento que mais gera empregos no Brasil. É um segmento que movimenta muito a economia. E a gente não olhando para essa parte, para esse início, a gente não, em algum momento, vai colapsar, sabe? Eu me preocupo bastante com isso. Eu acho que falta muito essa valorização. Por isso que eu procuro ajudar, né? Eu acho que ter os meus costureiros próprios foi muito legal para ajudar. Eu acho que você tem que primeiro encontrar pessoas que acreditam no que você está fazendo, que Sim, foi o meu caso. Eu achei a Cícera e o Gustavo, que são maravilhosos, são amigos meus hoje em dia, são muito talentosos e acreditam no meu projeto, acreditam no que eu tô fazendo. Então, eles me valorizam, mas eu valorizo eles, sabe? E sim. eu acho que tem que ter essa troca que não existe muito. É bem difícil mesmo, é bem É, complicado. é realmente muito Eu acho importante. que a nossa nova geração, né, que tá chegando aí, eu acho que a gente tem que partir de novos princípios, sabe? Certeza. A gente tem que valorizar muito os nossos costureiros. É, E eu fui achando, assim, pessoas maravilhosas. Tem também a Gigi, que é minha bordadeira, que eu venho trabalhando muito, né, com bordados de madrepérola, que virou um dos Uhum, códigos da marca. Porque a gente separou, né, a marca em dois segmentos, duas linhas. uhum, A linha streetwear, que são peças mais pro dia a dia, mais básicas, então tem alfaiataria, camisaria, malha, enfim, coisas com o nosso DNAzinho autêntico, mas que é mais fácil de usar. E tem a nossa linha coquetel, que são peças mais elaboradas, com tecidos mais nobres. Então a gente já usou ráfia, a gente já usou seda indiana, enfim, tecidos muito bons. Então eu separo e eu tenho uma minha confecção também, que é maravilhosa, que eles me uhum. ajudam muito. Mas aí eu consigo é, trazer esse método, né, de produção da marca muito legal, que eu valorizo costureiros, né, autônomos, e com eles eu consigo fazer peças mais elaboradas, que tomam mais tempo, que tem mais detalhe manual. E eu também consigo trazer uma coisa mais comercial com a confecção, que é isso que eu falei no começo. Eu acho que a gente tem que ter um pouco dos dois. A gente tem que ter o conceito, mas a gente tem que ter o comercial. Sim, perfeito. É justamente, eu acho que talvez esse seja o maior desafio, a gente aprender a mesclar os dois, né? Eu falei que é algo que você faz muito bem, então é bem interessante, assim, de acompanhar. É muito legal isso, que você está falando que eu faço bem e eu fico muito feliz, você sabe, né? Que a Cinco Uhum, é o amor da minha vida. uhum, Mas demorou para eu chegar assim na veia, sabe, da Cinco, no DNA certo da Cinco. Eu tava falando disso com as minhas seguidoras uns dias atrás. No começo, você começa, e eu sempre tive a visão da Cinco na minha cabeça. Mas quando você vai colocar no papel, é muito mais desafiador, né? E aí eu falava que eu tinha esse probleminha em achar o DNA certo, em achar os códigos que sempre estariam presentes na Cinco. E um dos materiais que eu falei, tá, eu quero sempre trabalhar com esse material, eu quero que seja uma marca registrada da Cinco, eu só fui achar no final do ano passado, que foram as madrepérolas. sim. Então, para você ver as dores do empreendedor, que você vai sentindo o seu negócio e criando o seu negócio, estabelecendo as marcas registradas e realmente o DNA, a identificação dessa marca com o tempo. Então, a gente trabalhou pela primeira vez com madrepérola e depois disso eu falei, eu quero sempre trabalhar com madrepérola e trazer bordados completamente diferentes, trazer em peças diferentes, em cenários diferentes. E aí foi se criando uma identificação da Cinco. Então, a partir disso, eu sempre quero trazer em cada coleção uma madrepérola a ponto das pessoas olharem e falarem, nossa, essa peça é Cinco, sabe? Então, esse é um super desafio do empreendedor também.
que eu acho que poderia ser interessante as pessoas entenderem que você tem que ir buscando, sabe? Esses códigozinhos que vão virando o sangue, né? O DNA da marca. Sim, com certeza. E para quem não acompanhou, eu tenho certeza que muita gente que escutar e que ainda não te conhecer vai acabar vendo, mas as peças dela de madrepérola, gente, é uma coisa impecável. Eu estava no último lançamento e esgotou durante o lançamento. Eu É, tive que tirar a que eu tava vestindo, né, pra sim, vender. ela teve que tirar a que ela estava vestindo para poder vender. Eu, inclusive, te mandei uma mensagem depois, se você fosse fazer reposição, porque eu queria aquela peça, eu saí de lá sem a peça, eu falei, eu devia ter. Eu tô fazendo pre-order agora, se você quiser, eu já mando a sua também. Pode ficar tranquilo. Então eu tava assim, e é algo realmente que é um diferencial que não tem em nenhuma marca, pelo menos eu nunca vi, e foi um estouro, assim, foi algo realmente muito bem feito que você consegue usar de um jeito que você consegue usar para uma festa, você consegue usar em uma programação mais casual, então realmente muito, muito, muito bem feito. A gente vai fazer um post no Instagram e com certeza a gente vai colocar essas peças. É, Ah, eu amo. É sofisticado, mas é versátil, né? Isso que foi sim, a sacada da Madrepérola, assim, que eu achei muito legal, porque eu consigo colocar em algo mais sofisticado e eu consigo colocar em algo mais casual, como a camiseta oversized. Agora eu tô fazendo esse mini drop, né, de junho, que aliás vamos ter outro evento maravilhoso. Conto sim, com você. estarei com E vai certeza. ser um dropzinho, assim, para acrescentar essa coleção que a gente acabou de lançar, a Quinta Esquina. E aí eu mesclei um pouco do casual, né? Então a gente trouxe alfaiatarias mais pesadas para o inverno, mas eu também trouxe um imaginário de um verão europeu ali que eu vou viajar, então eu fiz até algumas peças imaginando essa minha viagem. E eu fiz esse vestido maravilhoso com uma pala, que é tipo um cinto com as madrepérolas. Ai, Então, eu trouxe o código. Então, essas peças, elas vão estar ligadas, né? Elas vão ter esse DNA 5, mas em cenários completamente diferentes. Então, a camiseta eu uso para almoçar, até para o festival. Ela é super moderna, super legal também para você usar, mas ela é mais versátil. E eu trouxe também nesse cenário mais sofisticado para um coquetel, para um casamento até, como o cinto do vestido, né? Então, é muito legal você ver que você vai destrinchando as ideias do material. sim, e a versatilidade das suas peças também, elas são muito, é muito bacana como você consegue pensar elas em diferentes formas de se usar também. Igual eu vi a alfaiataria que você fez, tinha uma que você consegue mudar assim a forma que você vai usar. Até nas peças em que eu tenho, eu consigo às vezes deixar mais aberto ou mais fechado, que muda completamente a proposta. Então, eu acho que pensar nisso também é algo bem interessante, assim, que faz parte do seu DNA, com certeza. Eu acho que é um dos ideais da 5 é trazer diversas funções para as peças, sabe? Uhum. E algo que você comentou também, e que foi uma experiência que eu tive e que eu acho muito bacana também, é a forma que você faz os seus eventos de lançamento. Porque é muito legal, você ter a oportunidade de estar lá é algo muito interessante e que acaba se diferenciando um pouco de como são normalmente lançamentos de marca, sabe? Então, eu achei legal que você comentou desse ponto do evento, que foi algo que eu coloquei ali também, que você pensa muito, né, com muito cuidado para as pessoas conseguirem se sentir acolhidas e não irem lá só comprar roupa e depois sair e ir embora, assim, sabe? É algo que normalmente é bem interessante também, né? Fica muito nesse diferencial, é bem gostoso de estar presente. Eu amo, sou suspeita para falar, porque são os momentos mais maravilhosos, assim, poder compartilhar momentos com pessoas que entendem o que eu tô fazendo e que admiram o que eu tô fazendo, que consomem o que eu tô fazendo. Então, é uma forma de agradecer, assim, de mostrar gratidão também. E eu acho que de mostrar o lifestyle, né? É uma oportunidade de mostrar o lifestyle. Então, é, a gente sempre reúne pessoas super interessantes, super criativas, e acaba rolando, assim, uma fusão, um bate-papo com pessoas desse mundo criativo muito legal. E eu sempre quis fazer algo diferente de eventos de moda que a gente presencia, né? Sim. É, que você se sente um pouco acuado, que você não sabe muito com quem conversar, o que conversar, e você me conhece bem já. Eu não sou de papo furado. Sim, Não gosto de papo furado. Eu gosto de verdade, eu gosto de intensidade, eu gosto de troca. sim. Então, eu gosto muito de trazer tudo isso no meu evento e criar esse lifestyle. Então, a gente bebe, a gente dá risada, a gente comemora, a gente fala de moda. Eu gosto muito, né, de
Eu sempre tenho a apresentaçãozinha da é, Arara na ponta da língua. Eu gosto muito de Uhum. trazer todos os detalhes da coleção para todo mundo que está ali querendo entender. E sempre acaba virando uma festa e é muito acolhedor, é muito gostoso. E eu fico muito feliz que você adora também. E é um ambiente assim que a gente se sente muito acolhido. Eu até conversei com o Luke já algumas vezes sobre isso, porque realmente você está numa situação em que você consegue conversar com as pessoas, você conhece pessoas novas, você tem essa troca, você sente que tá todo mundo ali um pouco na mesma sintonia, né? Porque todo mundo ali gosta de moda, gosta mais ou menos das mesmas coisas, tem esse lado mais criativo. Então E acaba sempre vai sendo. ter o fotógrafo, sempre vai ter o styling. Eu faço questão de convidar, assim, os costureiros. Então, você acaba tendo uma proximidade com todo o processo. Então, é muito legal, né? Sim, é uma experiência bem gostosa. A gente já está quase acabando, mas eu queria trazer alguns assuntos com você. Primeiro, que foi como você fez do momento que você fez essa transição de carreira. Você estagiava no direito, você decidiu criar sua própria marca. Como que foi isso para você? Eu acredito que esse seja um momento que muita gente tem dificuldade, porque muita gente sempre me pergunta sobre como é trabalhar com moda, o momento que você, principalmente você já está no mercado de trabalho, você já trabalha com outra coisa e você vai para moda. Qual dica você daria para essas pessoas? Como foi esse momento para você? Não vou falar que foi um momento fácil, porque não foi. Foi bem Sim. difícil. Eu fiquei muito insegura no começo, tive muito medo. Me coloquei em algumas situações que me fizeram mais mal ainda, mas eu acho que tudo que eu fiz me colocou no lugar que eu tô hoje, sabe? Tudo que eu presenciei, Sim. todas as experiências que eu tive serviram para fazer eu aprender, serviu para me transformar profissionalmente e pessoalmente. Então, eu acho que você não pode pensar muito, você não tem que esperar o momento de estar preparado, né? Você nunca vai estar, a verdade. Você vai estar Nunca, você preparado porque nunca você vai está estar. trabalhando com aquilo há anos. Exato. E é isso, eu já estava muito infeliz no meu estágio, eu tinha pesadelo com os meus casos, né? Eu estava trabalhando num escritório de advocacia criminal, então ali eu já não estava confortável, mas mudanças nunca vão ser confortáveis. Mudança E a gente tem que ter muito isso na cabeça, que é uma fase até a gente se adaptar, até a gente se entender, a gente aprender mais ou menos ali como lidar com tudo. Então, aí eu tive a minha primeira experiência com uma outra marca que eu tive, e eu acho que essa marca fez eu aprender coisas muito importantes, como me posicionar, sabe? Essa maturidade do empreendedor, como funciona uma empresa, como funciona uma sociedade. Eu acho que serviu de muita coisa para aí eu sair dessa primeira experiência com a minha antiga marca e, de fato, estar mais sólida, mais conectada com a minha verdade, com a minha criatividade, com o que eu quero, qual o propósito da minha marca, os ideais da minha marca e meus, né? Para aí sim mais sólida poder ter fundado a cinco. Então, às vezes as primeiras coisas vão dar errado, para as outras darem certo, vão sim, com continuar certeza. pequenas coisas dando errado, e o meu segredo é viver um dia após o outro, resolver um BO de cada vez, porque empreender é resolver BO. Então, você tem que ter muito isso em mente, que você precisa resolver problemas com identidade. Eu acho que isso é muito importante. Aí você vai crescendo e consolidando a marca com esses problemas. Eles são muito necessários, né? Eu amei a parte que você comentou que você tinha pesadelo com seus casos. Eu me Nossa, identifico muito. No caso, eu não estava no direito, mas eu trabalhava numa empresa bem grande também, e eu tinha que tomar 4 energéticos por dia, e eu trabalhava escutando casos criminais, no caso. Então, eu ficava escutando podcast de casos criminais, porque eu achava que aquilo me deixava numa realidade assim, meu Deus, eu não tô tão ferrada assim quanto eu imaginava. Eu conseguia me concentrar mais no trabalho quando eu estava no escritório. Então, acho que cada um tem sua experiência, mas realmente é difícil quando a gente tem esse. Mas o primeiro passo é sempre a parte mais complicada, né? Com certeza. Depois a gente vai se sentindo feliz por estar trabalhando com o que a gente gosta e cada conquista vai nos com deixando mais certeza. Eu acho realizados. que é isso, né? Tem os seus altos e baixos. Empreender é uma montanha-russa infinita. Os altos e baixos, eles continuarão indo e voltando, assim. Mas é isso que eu falei. Eu aprendi a viver um dia após o outro, eu resolver um problema de cada vez com identidade.
E no fim de tudo, eu sei que cada experiência me trouxe, o que cada experiência me ensinou, me trazendo até aqui. Então, quando você estiver encarando um problema, pense no futuro. Fale, tá, eu vou passar esse obstáculo e isso vai me colocar no lugar que eu estarei daqui a, sei lá, 6 meses, um ano, 5 anos. Sim, Eles fazem perfeito. parte do amadurecimento e do caminho, da jornada. Com certeza. Vá, amei. Nossa Agora, meia conversa muito enriquecedora. Eu queria terminar com você, a gente fazer um bate-bola de 3 perguntinhas, pode ser? pode, lógico. A primeira coisa que eu queria te falar é você como influenciadora. Quando você vai escolher alguma marca, você tenta pensar no alinhamento diretamente com seus propósitos e com a cinco? Com certeza absoluta. Eu não trabalho com qualquer marca, até porque eu já tenho a minha, né? Uhum. Então, tem que fazer muito sentido e tem que complementar a marca ou ser alinhado com os meus ideais e os ideais da Cinco. E eu pego poucas marcas de roupa, tem que valer muito a pena, mas eu Sim, pego marcas pequenas também, porque eu gosto muito de ajudar quem tá, enfim, na mesma situação que eu, tem uma marca emergente. Enfim, eu acho que a gente tem que se ajudar, né, nesse mundo, tanto o mundo digital quanto o mundo do mercado de produção, enfim, da moda. Então, eu priorizo marcas pequenas. Inclusive, eu tenho uma super amiga, né, que é a Gabi Elito, que tem a Leixai, que é maravilhosa e ela já tá bombando. uhum. Mas ela começou há pouco tempo e ela é uma marca super pequena. E eu acho que é isso, a gente tem que criar um hub de pessoas legais que se apoiam, que se incentivam, que se exaltam. Então, eu Com certeza. priorizo exaltar marcas que eu admiro e que estejam alinhadas com a Cinco. Com certeza. Mas, enfim, eu tô começando ainda, né, esse lado influenciadora e gosto bastante de trabalhar com sapato, com cosméticos, coisas que vão além da roupa também para ampliar esse lifestyle. Ah, com certeza. E é bem interessante também ver o seu conteúdo. Acho que as pessoas vão gostar bastante, quem estiver ouvindo que ainda não te conhece. Eu É, tento ser super acolhedora, eu tento ser super natural, assim, bem orgânica e verdadeira, para realmente passar algo sincero, porque tem muita coisa artificial hoje em dia, né? a gente fez até um episódio sobre isso, sobre moda como forma de expressão, e a gente chegou a mencionar esse ponto também, de como hoje em dia é muito mais atrativo você consumir o conteúdo de um influenciador que está ali de uma forma natural, que você vê a postagem que não é tão montada, do que você abrir aquele perfil em que todas as fotos são tiradas por fotógrafo profissional, e às vezes com um efeito muito pesado, e aquilo ali, tudo que você olha e fala, meu Deus do céu, gente, essa vida não existe, que a pessoa tem um fotógrafo ali 24 horas por dia. Eu acho que você acaba se identificando mais. Você se sente mais acolhido até mesmo na hora de consumir. Eu acho isso algo bem interessante. Segunda pergunta que eu queria te fazer é se você tivesse que escolher uma marca de roupa para você usar, além da Cinco, se você só pudesse usar essa marca de roupa, qual seria? Nossa, essa foi difícil, hein? Essa você me pegou de jeito. Porque eu não quero favoritismos aqui. Eu acho que tem muita, muita, muita marca legal, incrível. Mas eu acho que eu vou pela linha brasileira, né? Porque eu acho que a Uhum. gente tem que honrar. E como o próprio designer fala, a gente tem que parar com essa síndrome do viralatismo. Então Sim. eu acho que eu iria de Missy. Eu imaginei que você fosse responder ela. Na hora que você falou do designer, eu imaginei que você fosse responder ela e é uma das que eu mais gosto também. E por Tem fim, muito aquilo que a gente estava falando do propósito, da história por trás, da honra, uhum, né, de honrar a representatividade brasileira, o patriotismo que ele traz, então eu acho muito especial. E ele brinca muito também com isso das linhas, ele tem muita coisa básica, mas muito bem feita, então ele une design com qualidade como poucos no mundo, então com ele é certeza acho que incrível. Eu acho que ele foi assim o início de uma nova geração para a moda nacional. Eu acho que ele vai com ter certeza. sido esse pontapé. Eu sou suspeita para falar dele, porque ele é uma das pessoas em que eu mais admiro na moda hoje em dia. Eu também me inspiro muito nele. E por fim, se você gostou do nosso podcast, eu queria saber se você, para você sugerir 3 pessoas que fossem ser convidadas em que você gostaria de ouvir um episódio aqui. Fechado, vamos lá. Em primeiro, amei. Achei a conversa super natural, como sempre é a nossa conversa, né? Ai, que Adoro conversar delícia, eu com fico você. muito feliz.
E achei que você trouxe tópicos muito legais de serem discutidos. Acho que deu para se aprofundar em bastante coisa. Uhum. Deixa eu pensar em três pessoas que a gente pode pensar para convidar. Olha, eu sei que é moda, mas tá tudo ligado, né? Eu Sim, acho que o Lucas Preti é uma pessoa, assim, com uma mente, um cérebrozinho maravilhoso. E incrível. ele tem um outro lado do empreendedorismo também para falar para vocês. Então, eu acho que ele seria uma pessoa muito interessante de trazer aqui. Com certeza. O Angel, que é um fotógrafo maravilhoso, amigo meu. Ele tem trabalhado com marcas muito grandes, muito importantes. Ele tá super assim, internacional mesmo. Sim, E, e eu acho que ele tem uma visão, uma estética, né, da foto e esse contato com as marcas. Então, poderia ser muito enriquecedor aqui também. E uma terceira pessoa, como não ser essa pessoa? Gabriel Binot, um stylist da minha idade também, 24 anos. Ele tem sido, assim, um super parceiro nessa minha jornada. Ele é maravilhoso e ele tá cada vez maior, assim, nesse mundo. Então, eu acho que seria muito legal. Ou a Maria Bolelli também, que é mesmo nível. Assim, eu acho que eu dois cito os dois. stylists maravilhosos. Eu acho que seria incrível também. Vá, muito obrigada. Amei que você aceitou participar. Eu combinei que você seria a nossa primeira convidada, então a gente deixou assim para que você fosse mesmo. E eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser muito enriquecedor, do mesmo jeito que foi para mim. Espero que tenha sido para você, mas também para quem tiver a oportunidade de escutar. Então, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada a você, foi uma honra, uma delícia, moda com Cosmopolitan, tudo que a gente mais gosta. Amei. E é isso, gente. Até a próxima semana. Um beijo. Beijo.